Glória a Deus. Eu quero estar trazendo uma palavra aqui nesta noite. E eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, os Evangelhos, no capítulo 14, o versículo 22. Glória a Deus. Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22. Os irmãos ouvem bem, ouvem bem aí atrás? Ouvem bem? Ok? Nós tivemos a semana que passou, no sábado, o som estava extremamente alto. E eu gostaria que, às vezes, os irmãos que estão aí atrás, às vezes, que levam com a carga maior de som. E às vezes a intenção não é essa. Não é você sair daqui com seus ouvidos danificados. Os irmãos, se porventura tiver muito alto o som, é só chegar no mesário e pedir para poder abaixar. Aí com certeza nós iremos abaixar o som para você, para que ninguém saia daqui com nenhum problema nos ouvidos. Amém? Não deixe o culto, às vezes as pessoas deixam o culto acabar para depois fazer uma reclamação. É melhor chegar devagarzinho lá e falar assim: olha, por favor, abaixa o som, está estridente, está muito alto aí atrás, tá? Então é melhor que seja assim, e com certeza, para que as coisas na casa do Senhor possa estar acontecendo na mais perfeita ordem normal. Amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 14, versículo de número 22, versículo de número 36. Eu quero estar ministrando uma palavra sobre o tema, subordinado ao tema ser constante, aqui nesta noite. Amém? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegada já tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Amém? Glória a Deus. Tema ser constante é o tema da mensagem de hoje. Esse texto é um texto bastante conhecido e, ora, bastante pregado e ministrado à Igreja de Cristo, à Igreja do Senhor. Muitas pessoas já ministraram a respeito desse texto, de um homem chamado Pedro e de Cristo que o convida a andar. E mais do que depressa, Pedro ele sai do barco e começa a andar por cima das águas. Indo totalmente contra as leis da física, porque seria impossível andar por cima das águas. Jesus agora está controlando as leis da física, porque ele é o dono da física, é o dono de tudo. Jesus é o dono da natureza, ele cria a natureza. Se Jesus viesse voando, também não assustaria, porque Jesus também teria esse poder para poder voar. Se ele teletransportava, porque ele não poderia voar. O simples ato de andar por cima das águas era uma coisa normal para Jesus, mas para Pedro não. Pedro agora está andando por cima das águas. E a palavra do Senhor nos fala que Pedro, assustado, achando que Jesus que aquele que vinha à sua direção fosse um fantasma, mas não era, porque a voz de Jesus foi ecoada, e eles ficaram então a saber que era Cristo. E Pedro disse assim: Senhor, se és tu, então permita que eu também vá. Era uma coragem, não é? Porque simplesmente ele estava ouvindo a voz de Jesus e está dizendo: olha, se és tu, permita que eu vá até contigo. Ou seja, Pedro já tinha visto Jesus operar milagres, porque se não fosse de uma outra forma, Pedro também não teria coragem de poder andar por cima das águas. Damos aqui
um ponto positivo para Pedro, porque teve coragem de sair do barco, ao contrário de muitos que não tiveram coragem de poder sair do barco. Muitas críticas são tecidas a Pedro porque Pedro afundou, mas ninguém teve a coragem de sair do barco. Às vezes também, muitas vezes acontecem coisas e situações que se assemelham também na nossa vida, que parece até mesmo igual a Pedro. Às vezes acontecem coisas na nossa vida e às vezes nós não temos coragem de sequer mover um pé, mas Pedro, ele teve coragem de sair do barco. Ponto positivo para Pedro. Mas a palavra de Deus nos fala que Pedro começa a andar por cima das águas. Mas não foi constante esse caminhar de Pedro. Não foi constante o caminhar de Pedro por cima das águas. O que acontece? Pedro começou a olhar e desviou o foco de Jesus. Pedro começou a olhar para a tempestade, começou a olhar para o vento. E o que é que nos diz a palavra de Deus? A palavra do Senhor nos fala que Pedro ele se afunda. Pedro fez o quê? Pedro se afundou. Pedro afundou. Pedro ele afundou. Poderia dizer para mim, eu poderia repetir comigo: Pedro afundou. Vamos lá. E Pedro afundou. Vamos lá, ninguém vai dormir aqui hoje. Vamos lá. E Pedro afundou. Pedro afundou. E Pedro afundou. Os passos de Pedro, outra vez falando a respeito dessa mensagem, a Bíblia não fala quantos passos Pedro deu, se foi 1, se foi 2, mas foram passos impedidos pela sua indecisão. A sua caminhada não foi uma caminhada contínua. A caminhada de Pedro não foi aquele tipo de caminho, aquela caminhada que a gente faz, uma caminhada contínua, mas foi uma caminhada que foi impedida. Pedro ele se afundou. Não foi constante na sua caminhada. E esse é o fato importante que eu quero trazer para os irmãos aqui, é o ser constante. O ser constante. Nós somos uma geração que é bastante explosiva e bastante intensa. Nós somos uma geração bastante intensa. Muitos aqui que estão aqui nessa noite, muitos dos que vieram e muitos dos que estão aqui hoje, faz parte de uma geração intensa. Quantos aqui colocou no coração de entrar para o ginásio, por exemplo? Aquela coisa intensa, né? Hoje, esse mês, esse ano, eu vou entrar no ginásio, eu vou fazer musculação, eu vou fazer aeróbica, eu vou fazer crossfit, não é? Eu vou fazer isso e vou fazer aquilo. E no primeiro, segundo mês a pessoa começou, vamos lá, puxa ferro, baixa ferro, puxa para um lado, puxa para outro, sobe numa árvore, desce numa árvore, levanta o pneu, desce o pneu, corre, vai na Foz do Arelho, volta de novo, corre e anda. Primeiro mês, né? Primeiro mês, a pessoa está naquele foco, naquela vontade, né? Ou eu tenho que emagrecer, eu tenho que melhorar o meu corpo, eu tenho que melhorar a minha saúde. Começa a andar, não é? Isso é uma coisa intensiva na vida de muitas pessoas. Tem pessoas que são intensas dessa forma, que às vezes deixa de comer, deixa de alimentar, começa aqueles regimes mirabolantes, aquelas coisas, os chás milagrosos, a fim de querer, de executar logo e ter logo um resultado. Às vezes o resultado não vem, nem no primeiro mês, no segundo mês, nem no terceiro mês. E todo aquele entusiasmo que a pessoa tinha foi ao chão, começou a desanimar, e a pessoa não foi constante nisso. Eu conheço pessoas que estão pagando o ginásio até hoje, mas só foi lá no primeiro mês. Conheço pessoas que estão pagando ainda o ginásio, mas nunca sequer entrou lá no ginásio. Eu conheço pessoas que estão gastando dinheiro, estão pagando o ginásio, foi no quarto mês, até o quarto mês, e desistiu, porque são pessoas que não deram andamento, não foram pessoas constantes. Também tem aquelas pessoas que mergulham nos estudos, não é? Eu vou estudar tal livro, eu vou ler a Bíblia o ano todo. Durante o ano eu vou estudar a Bíblia, eu vou ler a Bíblia todinha. Aí começa no livro de Gênesis. Lê Gênesis, é Gênesis para lá, é Gênesis para cá, e a pessoa começa a meditar na palavra de Deus, começa a ler, depois Gênesis, depois vai para Êxodo, Levítico, Deuteronômio, quase falava língua estranha, Jesus, Deuteronômio, Levítico, depois lê Números, passa o Pentateuco, aí começa,
se esfriar. Começa aquele desânimo, não é? Começa naquela intensividade de poder querer ler, de poder querer meditar, e de repente começa a se esfriar. E aquela caminhada, aquela caminhada na meditação e na leitura da palavra do Senhor, parou, já desistiu no meio do caminho. Quantos conhecem pessoas assim? Levante a mão. Amém. Glória a Deus. Então eu estou falando aqui nessa noite de um tema que é constante na nossa vida. É o ser inconstante, não é? Às vezes tem pessoas, não é, que às vezes até mesmo para com as coisas de Deus, com relação à obra do Senhor, em relação às coisas de Deus. Nós estamos agora numa era em que muitos estão se chegando a Portugal, muitos estão fugindo do Brasil, ou muitos estão vindo do Brasil para cá, e muitos estão vindo com boas ideias, né? Ideias boas, e diga-se de passagem, boas ideias, não é? O reino está aí e devemos somar, e estamos aqui para isso. Mas alguns que eu já conheci e alguns que já passaram por aqui, não é? Chegou naquele entusiasmo: bora, pastor, vamos fazer, isso vai acontecer, eu vou pegar com os jovens, eu vou estar num grupo de louvor, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo mais. Pararam. Alguns já não estão aqui, outros foram embora, desistiram. São pessoas entusiásticas demais, daquele entusiasmo, aquela vontade de querer fazer a coisa com aquele gás todo, igual a Coca-Cola, não é? Cheia de gás, mas de repente o gás se esvai e acaba. É uma inconstância tremenda. Eu conheci tive um colega de trabalho, que ele começou num ato de inconstância, e foi uma das pessoas que eu conheci mais inconstante na face da terra. Ele começou querendo ser ciclista, comprou uma bicicleta, equipou essa bicicleta todinha, e colocou essa bicicleta no mais alto nível profissional. Depois comprou toda a vestimenta, os botins, sapatos e tudo que vocês pudessem imaginar para ser um ciclista. E começou nessa caminhada. E começou a andar e a caminhar, a fazer ciclismo, etc e tal. Parou, nunca mais quis andar. Parado aí passado um ano, ele desistiu de ser ciclista e disse assim: não, agora eu quero ser tenista. Comprou toda a vestimenta, e ele era assim, ele comprava tudo mesmo. Ele investia, mas era muito dinheiro. Comprou roupa, comprou raquetes, comprou bola, entrou ali aqui no tênis clube de Caldas da Rainha e passou. Passado menos de um ano, desistiu. Disse: não quero ser tenista. Agora eu vou mexer com cavalos agora. Vou andar de cavalo agora. Vamos andar de cavalo. Eu disse assim: rapaz, você tem que parar em alguma coisa. Não, agora minha área, agora eu vou montar em cavalo. E entrou numa escola para aprender a montar e a cavalgar. E passado também mais um ano, ele tinha comprado tudo, comprou até sela, queria comprar um cavalo. Ele disse assim: rapaz, não compre, você já sabe como você vai desistir. Não, eu vou ter que comprar agora, eu tenho que comprar um cavalo, porque já tinha comprado as rédeas, já tinha comprado a sela, já tinha pago para ele, para os filhos e para a família toda, para poder ir também andar a cavalo. Eu falei assim: rapaz, para onde é que você vai chegar com essas coisas? Era totalmente inconstante, nunca estava certo. Era sempre aquela pessoa que nunca tinha uma constância, estava sempre inconstante. E isso não é normal na vida do ser humano. Isso não é normal na nossa vida. Por muitas vezes isso acarreta uma série de problemas para nós. Isso acarreta uma série de problemas não só para nós, mas não só espiritual, mas também financeiro. Porque também tem um tempo que está sendo gasto. Existe o tempo que está sendo empregado, e diga-se de passagem, o nosso tempo vale dinheiro. O tempo que nós temos está sendo disputado à tapa por todas as pessoas no meio de comunicação social. Hoje 2 minutos vale ouro no YouTube. Se você for ver, se você for imaginar, não existe mais tempo de 10 minutos ou 15 minutos, porque as pessoas não param ali para olhar. Por que no YouTube se coloca 3 minutos? Porque as pessoas param tempo para poder ver, e são 3 minutos ali, 2 minutos, mais 4 minutos, mais 5 minutos, mais 6 minutos de uma coisa, 7 minutos de outra. Quando nós paramos para poder ver e imaginar, já tomou 3 horas da nossa vida, e nós não nos apercebemos
que o nosso tempo foi comprado, foi tirado dos nossos olhos, diante de nós, na nossa frente. O nosso tempo vale ouro, o seu tempo vale ouro. Então, o fato da pessoa desistir também é um investimento do seu tempo. É um tempo que você está investindo, e se você não tiver cuidado, você vai passar a vida toda investindo o seu tempo e você não vai chegar a lado nenhum. E essa inconstância, às vezes, tem tomado conta da vida de muitas pessoas. Tem pessoas que não seguem, não têm um rumo certo, não têm um destino certo para chegar, não tem uma coisa, não tem algo onde se apegar, porque simplesmente ela muda da noite para o dia. Hoje ela quer ser uma coisa, amanhã ela vai querer ser outra. Hoje ela se apresenta como uma pessoa, amanhã ela se apresenta como uma outra pessoa totalmente diferente. Não são pessoas constantes, mas Deus te trouxe aqui, o Senhor nos trouxe aqui nesta noite para nós podermos aprender a ser constante. Isso é só na nossa vida que acontece? Será que só foi isso? Será que só isso acontece na nossa vida? Não. Nós vamos ver lá em 1 Reis, no capítulo de número 19, nós vamos ver Elias, após ter enfrentado Jezabel e alguns profetas, enfrentado os profetas de Baal. Elias agora ele está totalmente desanimado, ele está pedindo a Deus a morte, pedindo a Deus que tirasse a sua própria vida, ou seja, numa inconstância tremenda, num homem que acreditou em Deus e pediu ao Senhor, fez prova de Deus, pediu que o fogo do céu também, que Deus mandasse fogo dos céus, e ali era a palavra dele contra os próprios profetas de Baal. Ali ele estava lutando contra os profetas de Baal, segundo as suas próprias palavras. Deus não tinha mandado ele entrar naquela situação ou enfrentá-los, mas foi um homem que tinha uma autoridade tão grande, cheio de uma autoridade tão grande diante de Deus, e que de uma hora para outra simplesmente pediu Deus a morte, pediu Deus que tirasse a sua própria vida. Ou seja, como nós podemos ver a diferença de uma pessoa nesse ato? Ou seja, o desânimo total. Ora acredita em Deus, ora tem autoridade diante de Deus, ora tem autoridade diante das pessoas, ora tem autoridade mediante as coisas da natureza, e agora está totalmente desanimado. Totalmente desanimado. Será que características de Elias não são iguais às nossas? Ora nós profetizamos, ora nós pedimos a Deus, ora nós abrimos a nossa boca para pregar, ora nós falamos que as coisas vão acontecer, ora nós falamos que Deus é um Deus de milagre, ora nós falamos que Deus é um Deus que cura, ora nós falamos que Deus é um Deus que liberta, e de repente nós caímos em situações terríveis na nossa vida, numa depressão profunda, às vezes choramingando pelos cantos e pedindo a Deus: Senhor, eu não aguento mais, eu não suporto mais, é melhor que o Senhor tire a minha própria vida. Ou seja, é uma inconstância. É uma inconstância na vida do ser humano. É o ser inconstante. E Deus não quer isso para nós. Deus não quer isso para mim. Deus não quer isso para você. Deus não quer que nós venhamos viver numa vida dessa forma inconstante. Deus quer que a gente venha caminhar, que a nossa vida seja uma caminhada longa, que a gente venha ter uma caminhada longínqua, que a gente venha prosseguir. Às vezes nós queremos correr demasiadamente, o problema é esse, o problema é que nós queremos dar passos largos, passos grandes, e aí onde é que mora o problema? Nós não conseguimos. Você não consegue, você talvez até possa conseguir por um determinado momento, por um determinado tempo, mas você não é de ferro, nós não somos de ferro, a gente cansa. Quer ver? Davi se cansou. Ele se cansou. 2 Samuel capítulo 21, verso de número 15, Davi, ele cansa. Ele vai enfrentar os descendentes do gigante Golias, os 4. Chegou um momento que Davi, ele se cansou. Ele cansa. Não é natural nós que estamos a viver e a lutar nessa vida que nós estamos levando, nós cansamos, a gente fadiga, temos um cansaço físico. É natural que isso aconteça, porque sendo assim, a gente denota-se que nós temos um corpo físico, e que esse corpo físico ele precisa de descansar. Mas no outro dia nós temos que levantar. Davi ele cansou, mas no outro dia Davi ele levanta, ele prossegue, ele segue. A sua vida é uma vida de constância. É ser constante. Isto é ser constante. Você pode até cansar, você pode até fadigar, mas no outro dia você levanta, sacode a poeira e começa a andar de novo.
A vida do crente tem que ser assim. Gigantes nós iremos enfrentar, lutas nós iremos enfrentar, mas evidentemente que nós iremos cansar, mas nós temos que levantar, sacudir o pó e seguir em frente. Davi fez isso. Mas por que, voltando ao texto, por que Pedro ele se afunda? Por que Pedro ele foi logo ao chão? Outra coisa que nos faz às vezes não ter e não ser constante é o desvio do foco, é o desvio do olhar. Pedro ele começa a andar e de repentemente o seu foco, o teu olhar mudou, foi desviado. Ou seja, o que está acontecendo com muitas pessoas, se você for analisar, se nós formos analisar, qual é o foco que você quer atingir? Onde você quer chegar? Onde você quer ir? Outra vez fazer esse questionamento, Pedro ainda novinho, eu falando e perguntando, onde você quer ir? Onde você quer chegar? E Pedro disse assim, eu quero ir para casa. Na igreja, eu quero ir para casa. Mas qual é a finalidade de ser alguém? Qual é a finalidade? Qual é a nossa finalidade? Você parou para pensar onde você quer chegar? Onde você quer ir? Quais são os seus propósitos? Qual é a finalidade de existir? O porquê existir? O porquê estar aqui? O porquê servir a Deus? O porquê estar na casa de Deus? O porquê adorar a Deus? O crente tem que ter um foco, tem que ter um alvo a seguir, tem que ter algo à frente que você possa se guiar por alguma coisa. Por vezes o desvio está aí, o problema está aí, é que o foco não existe. Não existe uma pessoa, não existe uma coisa que nós centramos na nossa vida, que nós direcionamos e que traçamos uma meta às vezes, para poder seguir e sermos guiados por aquele traço que nós, por muitas vezes, tentamos chegar e não conseguimos. Existe uma falta de planejamento, de você planejar. Existe uma falta de planejamento. A pessoa chega aqui nessa terra, não planeja nada. Eu vou para Portugal, pronto, simplesmente eu vou para lá. Não traça uma meta, não traça um plano, não tem um objetivo, não sabe onde quer chegar, não conhece o país, não conhece as normas do país, não conhece a cultura do país, não conhece às vezes sequer o que se passa dentro do país, ou a realidade do país, como são as coisas. Não tem uma meta. Da mesma forma são as coisas relacionadas às coisas de Deus. A pessoa sempre será aquela mesma coisa, nunca sabe onde quer chegar, qual é o propósito, qual é a meta a ser atingida. Serão aquelas pessoas que vão ser simplesmente a mesma coisa a vida toda. Não tem propósito, não tem meta, não tem objetivo. Simplesmente muda da noite para o dia, porque o foco está mudando. Hoje a pessoa quer um carro branco, amanhã a pessoa quer um carro vermelho. Hoje a pessoa quer um Mustang, amanhã quer uma Ferrari. Hoje quer um Fusca, amanhã quer um caminhão. Hoje é um motorista de ônibus, amanhã quer ser um motorista de pesado. Hoje conduz um ligeiro, amanhã quer sair do ligeiro, eu vou andar de moto. Nunca sabe onde quer chegar. Não tem um rumo certo. Não tem um ponto onde se fixar. É por isso que Pedro ele se afundou, porque o foco de Pedro, ele tirou os olhos de Jesus. Ele desviou o teu olhar. Os olhos de Pedro não estavam mais em Cristo. Os olhos de Pedro não estavam mais em Jesus. O versículo que você acabou de ler, que nós acabamos de ler, a palavra de Deus nos fala que Pedro ele começa a olhar para o vento. Pedro começa a olhar para o vento. Pedro começou a olhar para o vento. Olha para um canto, olha para outro. Sabe aquele crente perdido que está numa guerra? E ele não sabe para onde apontar a arma. Ele começa a apontar para um lado, aponta para frente, aponta para trás, aponta para a esquerda, aponta para a direita. Ele não tem uma mira certa. Não tem, porque não tem direção. E Deus nos trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu sou o foco. Eu sou o foco. Jesus Cristo, Ele é o foco da nossa vida. O nosso olhar tem que estar em Cristo. O nosso olhar tem que ser Jesus. O teu olhar tem que ser Cristo. A nossa direção é Cristo. O nosso olhar tem que ser Cristo. Temos que olhar para o Senhor Jesus. Porque do contrário, se nós olharmos para a esquerda e olhar para a direita, com certeza nós iremos nos afundar. Seremos inconstantes. É relacionado às coisas, até mesmo é a coisa que
que chega até nós, até para nós obreiros mesmo. A palavra de Deus nos fala que nós obreiros, quando nós colocamos a mão no arado, a gente temos uma linha. A gente não deve nem olhar para a esquerda nem para a direita. Nós temos uma linha, temos um traço. E esse traço tem que ser fixo, tem que ser reto. A linha tem que ser uma linha contínua, não pode ser uma linha descontínua, tem que ser uma linha firme. Nós temos um foco, nós temos uma direção, e Cristo é quem direciona esse nosso barco. Esse lema da nossa vida é Cristo é quem direciona-nos, é o Senhor quem nos dá a direção. Do contrário de muitas pessoas que têm olhado para tantos lados, para todos os lados, e hoje infelizmente têm esquecido de olhar para o Senhor. Tem pessoas hoje que estão olhando para o seu próprio umbigo, tem pessoas que estão olhando para a sua conta financeira, tem pessoas que estão olhando mais para a sua família do que propriamente para as coisas de Deus. O olhar e o foco desviou totalmente. Começaram até bem, mas desistiram ao meio do caminho, porque o foco mudou. Agora é o que? É o eu. O euro entrou na conta, e diga-se de passagem, quem é que não gosta do euro? O euro quando começa, os cifrões do euro quando começa a entrar na nossa conta, eita coisa maravilhosa, amém? Eu estou falando mentira aqui? Quem pode dar glória por isso? Amém? Eu estou falando para uma igreja que quer ser próspera ou não, amém por isso? Quando entra na sua conta, é bom ou não é? Mas o nosso foco é o dinheiro? Não, o nosso foco não é o dinheiro, nunca foi. O nosso foco é Cristo, o nosso foco é o Senhor, o nosso foco é Deus, o nosso foco tem que ser Cristo, o nosso foco tem que ser Cristo. Você não vai enricar simplesmente da noite para o dia. Uma hora que você fizer mais, você não vai enricar. Uma hora que você fizer mais para o seu patrão, você não vai enricar. Você sabe quando é que o justo ele prospera? Você sabe quando é que nós prosperamos? Os bons de Bíblia, a palavra de Deus nos fala que quando nós descansamos no Senhor, é dormir, é descansar. Porque de uma certa forma, quando nós dormimos, não é simplesmente não fazer nada, mas quando nós dormimos, descansamos no Senhor, a prosperidade vem. Porque sabe por quê? Porque se nós descansarmos e dormimos, a honra não é nossa, e é Deus que está trabalhando, a honra é de Deus. A glória é para o Senhor, porque quem faz prosperar não somos nós, mas quem faz prosperar é o Senhor. A honra não é nossa, a honra é dele, a honra é do Senhor, a honra é de Deus. Quando nós descansamos no Senhor, descanse em Deus, descanse no Senhor. O seu foco tem que ser Cristo. Para dessas andanças para um lado e para outro, para de querer chegar num lado que talvez você está pensando ir. Foque em Cristo, foque no Senhor, que os seus olhos possam estar fitados em Cristo, que os seus olhos possam ser Jesus Cristo. E às vezes nós vemos numa era das pessoas que não sabem mais para onde ir, já bateram em tantas portas, já foram em tantos lugares, simplesmente à procura de uma coisa que nunca que vão encontrar, porque o foco está totalmente errado. E Pedro nos diz a palavra do Senhor que Pedro ele se afunda. Mas a questão maior é como nós podemos nos levantar, como podemos nos reerguer simplesmente. Jesus ele nunca esteve distante, Jesus nunca esteve longe. A questão é nós podemos levantar de novo, reerguer a nossa cabeça e olhar para o Senhor Jesus. É você traçar novos planos, mas que os planos a partir de hoje tem que ser diferente. O foco a partir de hoje tem que ser diferente. Cristo tem que estar à frente, Jesus tem que ser o seu guia, Deus tem que ser o seu guia. Nós estamos aqui no meio, tem muitos jovens aqui hoje, bastante. E se nós formos perguntar hoje, o que é que vocês pensam para o vosso futuro? O que é que vocês traçaram para o vosso futuro? O que é que vocês planejam para o vosso futuro? Cristo está à frente, o Senhor está à frente, Deus é o foco. Sabe qual é o foco dessa geração do século 21? Trabalhar, casar, ter filhos e um bom emprego. Trabalhar, ter filhos, ter um bom carro, ter uma boa família e ter um emprego. Esse é o sonho da geração. Esse é o sonho dessa geração. Esse é o sonho dessa geração. Mas que Deus possa levantar uma geração totalmente diferente. Que Deus possa levantar uma geração que pensa de uma outra forma,
Cristo seja o centro de tudo. Que Cristo seja o centro e a vontade de toda a nossa vida. Que nós possamos aceitar a vontade de Deus. Que nós possamos ser submetidos à vontade do Senhor. Que as nossas decisões sejam elas traçadas por Deus. Que nossos passos sejam direcionados por Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa guiar os nossos passos. E que os nossos projetos de vida, Cristo venha estar em primeiro lugar. Que os nossos planos, o Senhor venha estar em primeiro lugar. Que Cristo possa ser o nosso guia, para que os nossos passos possam ser passos constantes e firmes. Deus, quando Ele chama Pedro, Pedro não está dizendo, quando Jesus chama Pedro, Jesus não está dizendo: ei Pedro, venha correndo, corre mais do que depressa. Não, Jesus não está chamando para Pedro, venha correr, não. Deus não está te chamando para você vir correndo. Deus não está te chamando para você vir a correr, não. Deus quer que você dê passos fortes, firmes e constantes. Deus quer que você dê passos fortes, firmes e constantes, porque é nessa constância que a gente vai agradar ao Senhor. Essa constância, por muitas vezes, é delineada na nossa vida num ato chamado de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa fé, por muitas vezes, ela parece como as ondas do mar. Ora nós acreditamos, ora deixamos de acreditar. Ora vem, ora vai. As ondas são assim. As ondas vêm e as ondas vão. Acreditamos, não acreditamos. Cremos, não cremos. Servimos, não servimos. Adoramos, não adoramos. Somos inconstantes. Somos inconstantes. A palavra do Senhor nos fala no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo de número 3. Deus fala com Moisés assim: Moisés, eu fiz uma promessa para Abraão e Isaque, o seu filho, que eu os tiraria do Egito, livraria-os dos caldeus, dos jeruseus, tudo um monte de eus. Só que acontece que esse povo é um povo de coração de duro servir, obstinados e inconstantes. Sabe de uma coisa? Eu não vou estar no meio deles, porque se eu estiver no meio deles, eu vou castigá-los. Eu irei castigá-los. Por quê? Porque são de coração duro, são obstinados a fazer o mal, são inconstantes, são totalmente inconstantes. E se eu estiver no meio deles, com certeza eu irei castigar. Eu não quero isso. Aí Moisés, ele vai entrar numa tenda e vai falar com o Senhor. Aí onde é que entra aquela conversa que Deus tem para Moisés? Senhor, se o Senhor não for Deus, se o Senhor não for conosco, nós também não iremos. Então a inconstância afasta Deus de nós. O ser inconstante desagrada a Deus. Quando nós somos inconstantes, somos um desafeto para o Senhor, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Que a nossa fé seja ela constante, que nós possamos acreditar no Senhor. E crente no Senhor, você é crente em Deus, você é crente no homem, você é crente em igrejas, você é crente em pastores. Nós acreditamos mais nos homens do que propriamente em Deus, na palavra de Deus. Nós deixamos por muitas vezes de acreditar numa promessa que está escrita dentro da própria palavra de Deus, que é a maior profecia dada para o homem na face da terra. É a própria palavra de Deus, ela é a maior profecia. E nós corremos às vezes nós corremos quilômetros para ouvir um profeta falar. O que o profeta vai dizer hoje? O que o profeta vai nos dizer hoje? O que o pastor irá nos dizer hoje? O que tem hoje na igreja hoje? A nossa fé é Cristo. A nossa realidade tem que ser Cristo na nossa vida. Seja mais constante no que você está fazendo. Seja mais constante, não só para com as coisas de Deus, mas seja mais constante nos seus projetos de vida. Seja mais constante nos seus projetos de vida. Irmãos, jovens que estão aqui hoje, vocês fazem parte do nosso futuro. O nosso futuro tem que ser diferente. O fato de ser diferente, vocês têm que pensar diferente. O foco tem que ser Jesus. O foco tem que ser Cristo. Quando lhes perguntarem o que vocês querem ser amanhã, qual é o projeto que vocês traçaram para a sua vida? O que vocês têm traçado para a sua vida? Irmãos, isso aqui vai passar. Isso tudo vai passar. E pelo fato que isso um dia vai passar, os nossos passos têm que ser mais coesos, têm que ser mais firmes, porque o tempo não nos espera. O tempo não nos espera. A idade, vocês veem, está chegando e estampada logo no nosso rosto. A gente vai passar. Nós estamos envelhecendo.
Você está envelhecendo, você não vai ficar para semente. Você não vai ficar para semente. Esse corpinho bonito que Deus te deu, a terra está doidinha para devorar. E para lá a gente vai. Você pensa, só se Cristo um dia, só se Cristo voltar antes que nós venhamos morrer. Mas pelo contrário, a gente vai. Então é tempo de nós podermos planejar a nossa vida. Sejamos mais constantes. Observem as vossas escolhas. Ei, essa que você escolheu para estar do seu lado é para a vida toda. Este que você escolheu a estar do seu lado é para a vida toda. E este que você está prestes a escolher também será para a vida toda. E esta que você está prestes a escolher também será para a vida toda. Então observe muito nas suas escolhas. Olhe e observe muito nas suas escolhas. Olhe bastante. Peça a Deus, Senhor, que eu não venha errar nas minhas escolhas, que não venha ser uma perca de tempo, que eu não venha perder tempo, que nossos passos sejam passos constantes. Irmãos, antes de entrar no emprego, observe, peça a Deus, Deus, é para eu entrar aqui? É para eu realmente entrar? Porque tem muitas pessoas que estão só batendo, dando murro em pontas de faca. Sai do emprego, sai do outro emprego, entra no emprego, sai do emprego, entra no emprego, sai do emprego. Porque nem sempre pede Deus uma direção. Peça a Deus uma direção. Peça a Deus uma direção para que você não venha cair nessa inconstância, para que você não venha continuar nessa inconstância. Seja aquela pessoa constante, seja uma pessoa totalmente constante. A prosperidade um dia vai vir, Deus vai te abençoar. Deus, é muito fácil a gente pegar aquele versículo e colocar na nossa mente, dizer, olha, que o versículo não, aquela frase que a gente sempre fala, Deus não nos chamou como cauda, Deus nos chamou como cabeça. Você não é cauda, você é cabeça. Irmão, tem um princípio, tudo tem um princípio. A gente pode começar assim como cauda, mas a nossa vida é uma vida de que dá continuidade, ao crescimento. É injusto você chegar num lugar e de repente a pessoa te colocar no lugar mais alto. Isso é injustiça. Deus não vai fazer isso. Deus não vai fazer. Jamais o Senhor irá fazer isso. Mas comece a subir de degrau a degrau, de degrau a degrau. Seja uma pessoa construtiva, de degrau a degrau, e Deus vai te colocar em lugares altos. Deus vai te progredir e vai te levar a lugares tão altos que você nem sequer imagina. Mas seja constante. Pare de bater em tantas portas, pare de bater em tantos lugares. Seja firme, seja constante. Pedro foi aquela pessoa que deu passos. Quem estava chamando era Jesus, e evidentemente quem chamou, Jesus Cristo é quem chamou. Quem nos chamou? Não foi o próprio Cristo? Se Cristo nos chamou, é lógico que Ele tem autoridade para nos ajudar. Cristo é quem nos chamou. Foi o Senhor é quem chamou Pedro. Ei Pedro, então venha. Pedro, saia do barco. É Jesus quem chamou, não foi um homem qualquer, não foi uma pessoa qualquer, foi Cristo que estava chamando Pedro. Pedro, venha para cá, então venha. Então não acreditamos mais em Jesus? Jesus é ou não é? Ele pode ou não pode? Jesus tem autoridade ou não tem autoridade? Então, mas onde é que estão os testemunhos que foram contados? Olha, Deus abriu a porta, foi Deus a quem eu abri, foi Deus a quem me deu. Então pronto, o que aconteceu então com isso? Não foi Deus quem deu, não foi Deus quem abriu. E por que muitas vezes nós começamos a desacreditar naquilo que o próprio Deus fez na nossa vida? Ora, ou foi Deus ou não foi Deus? Sejamos constantes. Sejamos totalmente constantes. Deixa ou largue de andar cambaleando, ou até mesmo em pensamentos, cocheando em pensamentos, mas que o nosso pensamento seja ele um só, Cristo. Que Cristo seja o nosso pensamento, que sejamos mais coesos, que sejamos mais sólidos naquilo que nós pensamos, naquilo que nós falamos, que nós possamos ser mais sólidos com a nossa fé, que possamos acreditar mais em Deus, possamos acreditar mais verdadeiramente em Deus. Medrosos, crentes tão medrosos, essa é a geração do século 21, crentes totalmente medrosos e com medo, igual a Pedro, medroso, e se acovardou com o vento, e estava ao pé de Jesus. Será que essa característica de Pedro não é a minha? Medroso, covarde, medroso, com medo da tempestade, com medo do vento?
quando o próprio Cristo nos chama. Que nós nessa noite possamos refletir um pouco mais nessa palavra, e que nós possamos ter mais fé em Jesus, e que nós possamos ser mais constantes, que nós possamos acreditar mais no Senhor. Não é para você correr, não é para você andar desesperado, é para você andar normal. É para você andar normal, porque quem te chamou é uma pessoa normal. É uma pessoa normal que vai usar o extraordinário para te abençoar nessa sua normalidade. Você vai cansar nessa vida desenfreada, que por muitas vezes não tem tempo para nada. Não tem tempo para nada. Não tem tempo para casa, não tem tempo para família, não tem tempo para as coisas de Deus. E isso Deus não quer. Deus não quer. Deus quer que a gente venha a ser constante. Deus quer que a gente venha a ser uma pessoa totalmente equilibrada, que possamos ser equilibrados. É nesse equilíbrio que Deus vai nos abençoar. Amém? Se coloque de pé no nome de Jesus. Eu gostaria de estar orando por você. Você que veio aqui hoje está afoito, totalmente com medo das coisas que poderão vir. Hoje o que mais se ouve no meu trabalho, o que mais se ouve é pessoas dizendo: olha, poxa, eu não sei do que vai ser amanhã. Todos os dias as coisas só aumentam. O óleo aumenta, o arroz aumenta, o feijão aumenta, a carne aumenta, o gasóleo aumenta, a luz aumenta, a energia aumenta, tudo está aumentando. E vem aquela máxima: mas o salário, desse tamanho, continua o mesmo, pequeno, nunca sobe o salário. Mas o Cristo é o mesmo, o Deus é o mesmo, Jesus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo que multiplicou no passado, foi o mesmo que aumentou o azeite, a farinha da botija, foi o mesmo que abençoou aquela viúva que foi dito aqui pelo presbítero Rafael, foi o mesmo que multiplicou, foi o mesmo que abençoou, foi o mesmo Deus que fez tantas coisas. Ele não mudou. Se Deus mudou, a Bíblia estava mentindo. Se Jesus mudou, a Bíblia que você fala, o livro que você medita, ele está mentindo. Deus não mudou, Deus continua sendo o mesmo. Então acredite mais, sejamos mais constantes. Está difícil? Está dificultoso? Está. E as coisas só tendem a piorar, mas com Cristo não. Nós temos um Cristo, nós temos um Deus que nos ajuda. Nós temos um Deus que fala assim: sai do barco, vem ter comigo. Sai do barco, vem ter comigo. Jesus é quem nos chama. Nós temos que estar atentos para ouvir a voz do Senhor. Foi Ele quem nos chamou. Se Deus chamou, é Ele quem garante. Deus é quem garante. Se Deus foi Deus quem te chamou, se foi Deus quem te enviou, se foi Deus quem te colocou lá naquele lugar, Ele é quem garante. Se Deus te trouxe para este lugar, Ele é quem garante a sua estadia aqui neste lugar. E no dia que Ele mandar você retornar, você vai voltar. Mas se enquanto isso não chegar, aguarde, acalma os cavalos aí, simplesmente aguarde, ouça a voz de Deus, ouça a voz do Senhor. Não queira dar passos, simplesmente passos à sua vontade. Não queira andar à frente dos cavalos, não queira andar à frente dos bois. A nuvem servia para quê? Eles só andavam quando a nuvem movimentava, quando a chama movimentava, quando a nuvem movimentava, a nuvem ali tampava o sol, parava a nuvem, andava, vamos andar. Simplesmente é andar. Sabe quantos anos eles ficaram no deserto? 40 anos. Demoraria 15 dias. Demoraram 40 anos por serem inconstantes. Às vezes nós estamos demorando tanto para sermos abençoados, por sermos inconstantes. Mas nós aprendemos aqui hoje que nós devemos ser constantes no Senhor. Sejamos nós constantes em Deus. Sejamos nós constantes no Senhor. Venha o que vier, mas que nós possamos estarmos firmes na rocha. Que os nossos pés possam estar firmes sobre a rocha que é Cristo. Quando nossos pés estão firmados na rocha que é Cristo, ainda que venha o vento bater para um lado, para o outro, para a direita ou para a esquerda, mas os nossos pés estão firmados sobre a rocha. E Cristo, Ele é essa rocha. A rocha inabalável é Cristo. Cristo é a rocha. E os nossos pés têm que estar firmados sobre essa rocha chamada Jesus. Amém? Coloca a mão no teu peito neste momento. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, oramos nesta noite, Jesus Cristo, lhe pedindo a Deus para que o Senhor possa olhar para cada um que adentrou aqui neste lugar. Assim, Deus, como Pedro, meu Deus, ele se afundou
dando passo, Senhor, em direção a Ti, mas Pedro olhou para o vento, teve medo e simplesmente se afundou, Jesus Cristo amado, porque ele mudou o foco, ele mudou a direção do olhar. Mas, Jesus Cristo, que nós possamos, meu Deus amado, olhar para Ti, e que o nosso foco venha a ser o Senhor na nossa vida. Espírito Santo de Deus, que naquilo que nós colocamos a nossa mão, que naquilo que nós viemos fazer, que aquilo que nós viemos executar, Senhor, que nós possamos dar continuidade, que nós possamos ser constantes, Jesus Cristo amado, que essa constância venha a ser uma máxima na nossa vida, Senhor Jesus, que nós possamos ser constantes não só para com as coisas corriqueiras da nossa vida, com as coisas materiais, mas que nós também possamos ser constantes para as coisas espirituais, para as coisas, Senhor, relacionadas ao Teu reino, Jesus Cristo, Deus eterno, para que de uma certa forma o Teu nome possa ser glorificado através das nossas ações contínuas no Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, e que se porventura, Deus, alguém está se afundando, ó Senhor Jesus, eu lhe peço nessa noite que o Senhor venha reerguer essa pessoa, que o Senhor venha colocar de pé essa pessoa, assim como o Senhor pegou na mão de Pedro e colocou de pé e fez andar de volta para o barco. Oh Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa fortalecer, que o Senhor possa dar força àquele que se encontra desanimado, desacreditado e sem fé, Jesus. Eu lhe peço nessa noite para que a sua fé possa ser aumentada, que a sua fé, Jesus Cristo amado, venha a ser uma fé totalmente diferente a partir do dia de hoje. É o que eu te peço, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor nessa noite, no nome de Jesus. Amém.